BNI, abrindo caminhos para o desenvolvimento. Boa noite, já estamos no Semanário Econômico. Depois de 2 anos sob o espectro da pandemia, emergiu o conceito de home office como prática e forma e modelo de estar nas organizações no contexto do isolamento social a que as pessoas foram sujeitas por conta da pandemia da Covid-19. Hoje o conceito tem prós e contras, uns e outros aceitando ou recusando a prática deste modelo de prestação de trabalho nas organizações. É sobre este tema que vamos analisar no nosso segmento Capital Humano na presente edição. Boa noite, Pedro Santos. Bem-vindo. Pedro Santos é partner da Flow Moçambique, uma organização, uma empresa do ramo do desenvolvimento organizacional e consultoria de recursos humanos, e é também membro proeminente da Associação das Empresas e Profissionais de Recursos Humanos em Moçambique. Mesmo assim, há um acérrimo conflito hoje pelo lado pró e pelo lado contra deste conceito que é o home office, ou trabalho remoto, ou teletrabalho, ou trabalho a partir de qualquer lugar, para definir esta situação de trabalhar à distância, basicamente. Por que é que há esta clivagem hoje em dia na prática deste modelo de prestação de trabalho? Muito bem, obrigado pela presença aqui. Certamente é daquelas situações que nós temos vivido mais hoje em dia, é este conflito entre será que as pessoas produzem o mesmo em casa do que produziam no escritório? Em primeiro lugar, também dizer que o teletrabalho, o home office, não se aplica a toda a nossa economia. Está maioritariamente centrado no terceiro setor, no setor dos serviços, ou então nas funções administrativas dos outros setores. Por exemplo, uma fábrica não consegue fazer home office, porque dessa forma não iria produzir, mas as pessoas que têm funções administrativas conseguem no fazer. Então, fábricas e outros mais têm que pensar noutras alternativas, como rotatividade e tudo mais. Mas para os gestores que estão habituados a um modelo em que têm as suas pessoas presentes no escritório, conseguem observar o dia-a-dia, ficou desconfortável esta saída das pessoas para um outro espaço, neste caso as suas casas, e elas perderam esta ligação direta de ver no dia-a-dia. O que é que se observou? As empresas imediatamente começaram a ter videocalls a todo o momento, e numa primeira fase, e esta pandemia já dura há bastante tempo, mas numa primeira fase assistimos a perdas de eficiência, porque as pessoas passavam mais tempo em videocalls para os seus gestores estarem tranquilos que eles estavam a trabalhar, mas depois tinham que fazer as outras coisas que não era permitido fazer durante videocalls. Hoje em dia já mudou bastante e acredito que a clivagem já não é tanta, já as pessoas se habituaram a este novo Mas vimos em algumas realidades a gestão das organizações a recusar praticamente esta situação e a mandar voltar toda a gente para o trabalho. Por que terá sido este recuo? O que eu também falo é que esta situação da pandemia ajudou a separar o trigo do joio. Isto a todos os níveis. Ao nível das pessoas, nós conseguimos hoje ver quem são os bons colaboradores, quem são os maus colaboradores. Ao nível também das empresas, conseguimos ver que empresas têm uma boa cultura e que empresas tinham uma cultura se calhar um pouco mais tóxica. Isto não querendo dar rótulos a ninguém, mas empresas com uma cultura mais virada para a inovação, mais virada para o futuro, mais virada para a flexibilidade, adaptaram-se desta forma e não chamaram as suas pessoas. O que viram foi que o teletrabalho, em algumas situações, aumentou drasticamente a produtividade, aumentou a qualidade de vida das pessoas, as pessoas estão mais felizes porque têm tempo disponível que antes não tinham. Se alguém tem que fazer 1 hora de caminho para o trabalho, 1 hora para ir, 1 hora para voltar, e hoje em dia a trabalhar a partir de casa, são 2 horas, já não o tem que fazer. Já contribuiu com 2 horas. São 2 horas para os filhos, são 2 horas para o lazer, são 2 horas para o hobby. Então, eu diria que mesmo essas organizações que... Mas também vieram os precalços, ou seja,
houve um excesso de pressão sobre as pessoas exatamente nessa tentativa de controle Certamente. de trabalhar, que foi, digamos, a parte da desilusão do home office para os Deixaram de haver trabalhadores. horários, essencialmente deixaram de haver horários. A pessoa, se o local de trabalho agora é casa, já não há aquela diferença se está a jantar, se não está a jantar, telefonemas, mensagens, e-mails. Mas eu digo, isto foi uma fase, já passámos por várias fases. No início, todos estávamos a aprender como é que isto Uma funcionava. última questão nesta fase inicial, já lá vamos aprofundar as diferentes dimensões sobre este tema. Esta era uma realidade já latente nas organizações, que foi precipitada pela pandemia, quer dizer, foi uma barreira cultural que foi transposta e também um preconceito que foi demovido à boleia da pandemia, ou nem por isso? Foi uma aceleração de uma tendência que provavelmente iria acontecer a mais curto ou a médio prazo, mas eu diria que em 5 anos, a 10 anos, esse seria um modelo cada vez mais vivenciado. Já existem em economias mais desenvolvidas, este modelo já existia, o conceito de teletrabalho. Eu tenho vários colegas da universidade que hoje em dia trabalham para outros países a partir de Portugal em regime de teletrabalho. Portanto, já existia, mas foi acelerado. Passámos a ter funções em que isso não era sequer pensado, permitido, a terem que o fazer, e agora vê-se que pode produzir resultados, seguindo algumas condições básicas. Já vamos a essas condições básicas, momentos iniciais do Semanário Económico, para acompanhar hoje no segmento Capital Humano com Pedro Santos, para analisarmos esta questão daquilo que é considerado o ativo mais importante das organizações, que são as pessoas. Deixo-lhe para já com as manchetes daquilo que serão os temas informativos preparados para esta edição. Muitos dos projetos do setor das energias renováveis têm esbarrado no capítulo do financiamento. É pertinente, por conta disso, a otimização da capacidade produtiva das fontes de energias renováveis. Estes projetos, que são extremamente estratégicos, são importantes para a nossa sociedade, eles sejam financiados com base de termos e condições de financiamentos que sejam ajustados àquilo que é a realidade dos próprios projetos. Empresas do setor das energias renováveis veem perigada a sua sustentabilidade e contributo no acesso universal à energia até 2030 devido ao desajuste fiscal. Estamos a trabalhar muito com a FUNAI e o governo e nossos doadores a tentar introduzir incentivos fiscais para ajudar-nos a baixar nossos preços. Eu creio que é muito importante esta ideia de que os organismos públicos demonstrem eles próprios que privilegiam a produção nacional, porque aquilo que é o nosso orgulho tem que começar em nossa casa. E, portanto, se sabemos e queremos que os produtos moçambicanos sejam cada vez mais fortes e até regionalmente, temos que começar pela nossa casa e temos que começar por preferir aquilo que é produzido com qualidade. E esse é um aspecto importante. Nunca podemos folgar e deixar que só porque é produzido em Moçambique possa não ter qualidade. Não, ao contrário. Por ser Moçambique, por ser produzido em Moçambique, tem uma responsabilidade maior. E é isso que nós temos levado a todos os concursos onde vamos, sejam eles privados ou públicos. Temos sempre levado a bandeira da nossa responsabilidade, que é a responsabilidade do grupo Small Compal, a marca Compal, que tem uma responsabilidade enorme, e também sobre a economia de Moçambique, porque queremos fazer, obviamente, com que a nossa empresa seja parte desta história de sucesso, que vai ser seguramente a economia de Moçambique. Temas com direito a desenvolvimento na presente edição, a temática das energias renováveis. Olhamos para o potencial do país, as oportunidades existentes e as diferentes opções de desenvolvimento de projetos de energias renováveis, que são, no fundo,
uma oportunidade muito significativa para cumprimento de metas econômicas e sociais do país, nomeadamente a questão do acesso universal à energia até 2030, para além da diversificação da matriz energética do país. O setor privado já entende qual é o seu papel, já há enquadramento, né? E há uma boa governação sobre o projeto. O risco é diminuído, né? E o que é que acontece? A competitividade dos projetos aumenta. Como tudo em economia, é preciso induzir esse desenvolvimento, é preciso financiar a produção da energia limpa e, nesse particular, a criação de pacotes de financiamento que responde adequadamente às especificidades e particularidades do desenvolvimento de projetos de produção de energia limpa é fundamental. São financiamentos que não podem ser feitos por razões óbvias através do crédito comercial. São iniciativas ou pacotes de financiamento para o desenvolvimento que devem ser colocados no seu devido lugar para induzir o desenvolvimento de produção de energia a partir de fontes novas ou renováveis. É importante que no processo da mobilização, ou estes projetos que são extremamente estratégicos, são importantes para a nossa sociedade, eles sejam financiados com base de termos e condições de financiamentos que sejam ajustados àquilo que é a realidade dos próprios projetos. Estes os temas que terá a oportunidade de acompanhar aqui na presente edição do Semanário Econômico. Até lá temos meio minuto, sensivelmente, de uma breve pausa. Voltamos então para o desenvolvimento dos assuntos aqui arrolados no nosso bloco de atualidades. Até já. Há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país. Ajuda Moçambique a andar para a frente, construindo as ligações para o futuro. Respeita o potencial dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos moçambicanos. Pulsa com a energia da nossa terra, fazendo-a crescer com mais eficiência. Semeia a esperança, preparando um futuro próspero. Promove a inovação, dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio. BNI é o banco que faltava. É o banco que faz a diferença. BNI, milhões de braços, uma só força. Moçambique apresenta um vasto potencial para a produção de energia a partir de fontes novas ou renováveis, ou simplesmente produção de energia limpa. Estima-se que só em energia solar existe um potencial a rondar os 23 mil gigawatts, seguido de 19 gigawatts para o recurso hídrico, 4 gigawatts para o recurso eólico e 2 gigawatts para a biomassa. A Associação Moçambicana de Energias Renováveis considera que o desenvolvimento destes projetos tem a virtude de poder reduzir o custo da energia para o consumidor final, maior acesso à energia elétrica, sendo igualmente fator-chave para a materialização da meta de acesso universal à energia até 2030, para além da diversificação da matriz energética do país. Empresas do setor das energias renováveis veem perigada a sua sustentabilidade e contributo no acesso universal à energia até 2030 devido ao desajuste fiscal. A vontade política de promover a eletrificação em Moçambique está refletida na Estratégia Nacional de Eletrificação 2018-2028, que estabelece a forma como o governo pretende atingir a meta número 7, a mais proeminente do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que se refere ao acesso universal à energia barata e limpa. No entanto, há uma série de desafios que precisam de ser enfrentados a fim de avançar as ambições do governo no sentido de alcançar o acesso universal à energia. O setor privado diz-se precavido e pronto quanto ao papel que lhe é reservado no processo. Entretanto, o subsetor das energias renováveis em Moçambique, voltado aos sistemas solares domiciliares, tem estado a enfrentar constrangimentos que põem em causa o contributo no alcance do objetivo do acesso universal à energia
até 2030. Estão em causa cerca de 4 milhões de residências fora da rede até 2025, usando o sistema solar domiciliar. Estas são predominantemente famílias de baixa renda, vivendo em zonas rurais remotas, sem energia da rede, ou seja, vivendo praticamente na escuridão. Mesmo com os subsídios estimados em 40 milhões de dólares americanos disponibilizados pelos doadores desde 2020, os operadores deste subsetor estão cientes que a sustentabilidade dos sistemas solares domiciliares não pode estar assente nesse mecanismo. O setor precisa de se tornar autossustentável, ao mesmo tempo que cumpre a sua parte social e econômica no contexto do acesso à energia para todos até 2030. O setor privado já entende qual é o seu papel, já há enquadramento, né? E há uma boa governação sobre o projeto. O risco é diminuído, né? E o que é que acontece? A competitividade dos projetos aumenta. O que é que acontece ao fim de tudo? Nós temos, na sua essência, uma competitividade que leva a tarifa de energia a baixar. Assim, nós, como os consumidores moçambicanos, beneficiamos ao fim do dia, porque estamos, né, a beneficiar de energia mais barata. Os operadores do ramo referem à necessidade de se ajustar o quadro fiscal aplicável, ação que incluiria a introdução e isenções permanentes sobre tarifas de importação e interrupção por pelo menos um período de 5 anos do IVA para as importações e transações domésticas no sistema solar domiciliar, incluindo a componente de acessórios essenciais, medidas que permitiriam uma redução substancial ao consumidor final do custo de energia produzida através particularmente de fontes solares. Estamos a trabalhar muito com a FUNAI e o governo e nossos doadores a tentar introduzir incentivos fiscais para ajudar-nos a baixar nossos preços. Nossos clientes são muito sensitivos ao preço. 9 meticais por dia ainda é um pouco alto para alguns clientes nas zonas em Nampula, Zambésia. Então, nós queremos baixar o preço até 7 ou 8 meticais por dia e por isso nós precisamos de incentivos fiscais. Projeções a nível governamental indicam que até 2025 deverá se conectar cerca de 4,4 milhões de novos clientes fora da rede usando o sistema solar domiciliar. Mas apenas 22% desta meta é que tem capacidade para pagar pelos serviços. As tarifas de importação e IVA, segundo os operadores, constituem cerca de 45% do custo para o consumidor final e para estes, a sua remoção vai permitir que se reduza largamente o preço final ao consumidor, incrementando as ligações de 650 mil para 1,8 milhões de residências até 2025. A Estratégia de Desenvolvimento de Energias Renováveis 2011-2025, sem especificar o tipo de benefícios fiscais, faz menção a esta especificidade de tratamento fiscal apropriado para os projetos tecnológicos das energias renováveis, acrescentando que estes projetos poderão ainda, com o estabelecimento de mecanismos de financiamento, beneficiar-se de créditos específicos, quer em linhas de crédito públicas, assim como em isenções e benefícios fiscais. Um dos aspectos fundamentais para viabilizar o desenvolvimento de projetos de energias renováveis é a existência do financiamento adequado, entendido como aquele que deve atender às particularidades deste ramo de atividade. Os operadores do sistema financeiro argumentam que esse pacote de financiamento não deverá ser feito através de linhas de créditos comerciais, devendo ser, pelo contrário, através de fontes de financiamento para o desenvolvimento, para que esses projetos de desenvolvimento ou de produção de energias renováveis, que têm a particularidade de serem lentos e longos quanto ao seu retorno, possam ser, por outro lado, implementados de forma sustentável e viável. Muitos dos projetos do setor das energias renováveis têm esbarrado no capítulo do financiamento. É pertinente, por conta disso, a otimização da capacidade produtiva das fontes de energias renováveis. No entanto, devido aos avultados investimentos que acarretam logo na fase de implantação destes projetos, estes demandam por créditos consentâneos,
com as características que apresentam. Operadores do sistema financeiro asseveram que esse crédito, considerado adequado, deverá ser concedido através de linhas não comerciais, por forma que os projetos possam ser desenvolvidos de forma sustentável e viável. É importante que no processo da mobilização, ou estes projetos que são extremamente estratégicos, são importantes para a nossa sociedade, eles sejam financiados com base de termos e condições de financiamentos que sejam ajustados àquilo que é a realidade dos próprios projetos. Então, basicamente, com isto estamos a querer dizer que aquilo que são as taxas de juro para o financiamento destes projetos de energias renováveis devem ser taxas de juros extremamente baixas, de forma a permitir com que os fluxos de caixa gerados por estes projetos, os fluxos de caixas não estejam constrangidos. Enquanto que em relação à questão da maturidade, a maturidade, assim como também o próprio período de graça, de deferimento do capital e juro, que se espera é que estas maturidades, esses períodos de tempos, também sejam períodos de tempo extremamente longos. Então, quanto maior forem em termos de horizonte temporal da maturidade de financiamento destes projetos, então isto vai permitir que os projetos vão gerando cash flows, que posteriormente esses cash flows serão aplicados na satisfação daquilo que é o próprio serviço da dívida. Assim como também na questão das colaterais. Então, prevê-se que estes financiamentos sejam negociados com base à recorrência aos próprios fluxos de caixas que poderão ser utilizados com base de colateralização destes financiamentos, assim como a médio e longo prazo. Adicionalmente, as variáveis que garantem a viabilidade financeira e operacional no financiamento aos projetos das energias renováveis, é importante que sejam considerados termos e condições que se ajustam à estrutura de custos dos projetos. Ou seja, para o BNI, garantir a materialização de projetos de energias renováveis passa por um rigoroso trabalho técnico visando a elegibilidade ao crédito. Adicionalmente, as variáveis que garantem a viabilidade financeira e operacional aos projetos das energias renováveis, é importante que sejam considerados termos e condições que se ajustam à estrutura de custos destes projetos. Ou seja, para o BNI, garantir a materialização dos projetos de energias renováveis passa por um rigoroso trabalho técnico com vista a torná-los elegíveis ao crédito. Permitir que tenhamos um financiamento com termos e condições de financiamento mais baixas. Ainda nesta fase, recomendamos também que o financiamento também seja feito numa modalidade do ECA, que é Export Credit Agency, isto é, numa fase em que o financiador já financia componente do CAPEX, dos equipamentos, e que estes equipamentos já no seu país de origem já vem com uma componente do seguro. Então, tendo o seguro para os equipamentos, isto contribui bastante para a redução daquilo que é o custo final do financiamento. E vamos então ao capital humano. Retomamos, Pedro Santos, a conversa que vínhamos tendo na abertura do programa. A questão que lhe coloco na continuidade daquilo que vínhamos referindo é como é que ficam os aspectos como trabalho em equipe, brainstorming, team-up, team building, processos criativos, engajamento dos colaboradores e, eventualmente, até controlo da produtividade sem um campo de interação direta entre as lideranças e os trabalhadores e os colaboradores. A pergunta é muito interessante. Hoje em dia já se desenvolveram muitas soluções que ajudam a trabalhar todos esses aspectos. As ferramentas mais essenciais é a videoconferência e existem muitas plataformas para isso, então as pessoas conseguem ver-se e conseguem ter reuniões em que conseguem partilhar Mas ideias. a parte emocional, a parte mais humana da questão, como é que fica? Não esvazia essa ideia de integração
Era mais difícil. Empresas que recrutaram colaboradores durante esta pandemia e que já estavam em home office reportam que têm tido dificuldades em trazer as pessoas para a sua cultura, em trazer as pessoas para a sua forma de fazer as coisas. Isto requer que os profissionais de recursos humanos e a liderança tenham um olhar atento e proativo e planeado sobre estas ações. Ou seja, continua a ser possível fazer team building, mas tem que ser pensado. Não basta pensar que podemos fazer como se fazia antigamente. Hoje em dia já existem ferramentas virtuais em que nós conseguimos ter uma equipa espalhada pelo país inteiro a interagir, a entrar em pequenas salas de conferência para terem discussões de brainstorming e depois voltar à grande sala virtual onde todos estão e podem partilhar ideias, em terem que fazer tarefas. Nós na Flow temos feito vários team buildings virtuais e no início a coisa saía um bocadinho diferente, mas hoje em dia a experiência já é muito próxima. Logo, a transição digital, o investimento tecnológico é crucial neste momento nas organizações. E tem sido feito por todo o mundo. Estão a existir organizações que tiveram um crescimento abismal porque já tinham algumas soluções que de repente passaram a ser necessárias por toda a população. Mas o home office ainda está-se a consolidar, mas nos últimos tempos já surge um novo o conceito que é qualquer coisa como o working from anywhere. Que realidade é esta? Que tendência é esta em concreto e para onde se caminha efetivamente? Eu acho que é uma grande oportunidade para os bons profissionais, porque hoje em dia não precisam de ficar restritos à sua zona geográfica. Se eu for um muito bom financeiro a trabalhar em Moçambique, eu posso oferecer o meu trabalho para qualquer pessoa, para qualquer organização no mundo, porque hoje em dia eu consigo fazer tudo virtualmente. Então, o Working from Anywhere é isso mesmo. São pessoas que querem ter um estilo de vida diferente, querem ter uma qualidade de vida diferente, querem ter custos diferentes e podem viver no campo, podem viver na praia, mas ter um período do dia alocado ao trabalho. E o que é que precisam ter? Uma boa ligação à internet, ferramentas para fazer a sua função e a partir daí entregar. Porque aquilo que nós dizemos aos líderes é que mais do que se focar no horário de trabalho, nesta transição para o home office, o que realmente é importante é focarem-se na tarefa, no resultado e terem isto acordado quase na base diária. Portanto, um trabalho cada vez mais orientado para o objetivo e centrado em resultados. E quando estávamos no escritório, se calhar, muito tempo era perdido na copa, no café, na conversa com o colega do lado. E hoje em dia isso também é possível, mas diminuiu e por isso é que as pessoas, se calhar, conseguem fazer em 4 horas aquilo que faziam em 8. A sua produtividade pode aumentar. Que conselhos para os funcionários e para as empresas relativamente ao fato de passarem a trabalhar a partir de qualquer lugar? Sim, eu tenho há uma frase que eu ouvi há muito tempo, mas que eu gosto muito de aplicar a isto, que é máxima liberdade, máxima responsabilidade. Ou seja, se eu não uso bem esta oportunidade e eu vou para casa e em vez de produzir mais, eu produzo cada vez menos, eu passo a maior parte do tempo a fazer outras coisas que não trabalho, eu acabei de desperdiçar essa oportunidade e mais tarde a minha empresa ou vai ver-se livre de mim, ou vai me chamar de volta para o escritório, vou perder oportunidades de crescimento, etc. Mas se eu usar essa oportunidade para continuar focado, para melhorar alguns aspectos, as oportunidades vão abrir-se para mim cada vez mais. Então, e como é que podemos assegurar que a adoção da prática do trabalho remoto não venha a ter efeitos contrários aos desejados? Então, se eu for líder, há coisas que são muito importantes. Primeiro, uma comunicação constante e eficaz com os colaboradores, porque já não temos aquela possibilidade de falar nos corredores. As informações têm que passar para todos ao mesmo tempo, porque se ficamos à espera que alguém vá dizer as coisas, essa informação não flui. A segunda é ter cuidado com a cultura, porque já vimos que o home office tem um impacto profundo na cultura e nós temos que pensar nisto e temos que preparar-nos para essas consequências. Então, os líderes têm que ter isto muito claro. Depois, flexibilidade. As pessoas têm que saber o que é esperado delas, claramente, sem ser subjetivo, para poderem entregar isso. Vejo também em muitas videocalls as pessoas a ficarem nervosas quando o filho aparece, quando a minha casa não parece boa. Isso tudo já passou. Nós dizemos, isso não interessa. Estamos a trabalhar com o que temos e o que é importante é a pessoa estar ali e poder contribuir. Então, a liderança teve que se ajustar, tem que estar a fazer isso, mas os colaboradores também. Os modelos do Open Office é para abandonar? Diria que não será para abandonar. O que estamos a ver agora nas organizações, e acho que isso vai ser nos próximos anos, é um modelo misto, em que
deixamos de ter, se calhar, o espaço físico, este é onde eu me sento, mas temos uma área onde as pessoas vão e vêm. Então, quase como uma rotatividade. Eu tenho que fazer alguma coisa, vou ao escritório hoje, mas se calhar... Estou a ver o impacto disso nos conceitos que se criaram, dos coworks e os edifícios de partilha de escritórios. Certo. Não é? Acho que vai aumentar cada vez mais, porque não é preciso ter uma secretária fixa para mim. Essa secretária agora pode ser dividida, se calhar, por 5 pessoas, porque numa semana, se calhar, a pessoa vai uma vez ao escritório. Então, acho que o modelo misto irá prevalecer. Nós temos há alguns anos um estudo de recursos humanos em Moçambique e o ano passado uma das coisas interessantes foi perceber que as pessoas, entre a opção de trabalhar só em casa, trabalhar só no escritório ou um modelo misto, as pessoas estão a votar pelo modelo misto, que é, se calhar há coisas que eu fico mais concentrado na minha casa e consigo produzir melhor. Portanto, o modelo hoje de prestação de trabalho é híbrido. Híbrido. E eu diria que esse será provavelmente o que vai sobrar no pós-pandemia, é um modelo híbrido. E depois as organizações vão variar entre 50-50, 20-80. Em Moçambique, particularmente, reconhecidos os atrasos que ainda temos em termos de assegurar os requisitos essenciais para a efetividade do trabalho remoto, designadamente ao nível tecnológico, como foi encarado e implementado esta forma de estar no trabalho? Bom, primeiro dizer que eu acho que isto foi uma oportunidade excelente para Moçambique, porque a necessidade faz a força. E pela necessidade tivemos um conjunto de profissionais a fazerem um upgrade, ou seja, a ficarem ágeis nestas novas tecnologias que levariam anos a fazê-lo. Portanto, hoje em dia, profissionais moçambicanos podem competir com profissionais em qualquer lado do mundo, desde que dominem essas ferramentas e uma grande fatia do mercado passou a dominá-las. Portanto, o campo ficou mais idêntico, ou seja, não diria que Moçambique está muito atrasado dos outros países nesta área. E foi uma evolução muito rápida, as empresas adaptaram-se muito rápido, empresas multinacionais trouxeram as mesmas políticas para Moçambique que tiveram que aplicar nos outros países. Acho que foi uma oportunidade para os colaboradores para terem também acesso a novo equipamento, a ligação à internet frequente, este tipo de coisas ajudou. E há reformas ao nível jurídico-laboral que precisam de ser implementadas para regular esta forma de contratar o trabalho? Acredito que sim, e eu acho que aqui a melhor solução é também seguir o que tem sido feito noutras geografias e ajustar à realidade moçambicana, mas certamente que sim, porque por um lado tem que se prevenir abusos, a questão de deixa de haver horários e então agora podemos incomodar as pessoas a qualquer hora, mas por outro lado também ter consciência que, por exemplo, neste momento estamos com as escolas paradas. E a questão da responsabilidade, que disse... Máxima liberdade, máxima responsabilidade. Pois. Mas quando nós temos colaboradores a trabalhar em casa, ao mesmo tempo têm os seus filhos também em casa a estudar, isto fica difícil de gerir e nós temos que ter noção que não se pode exigir também, se calhar, a uma pessoa que tenha vários filhos em casa, uma atenção, uma disponibilidade a 100% durante o horário de trabalho. Daí eu dizer, muito mais importante, foco na tarefa e no resultado e dar liberdade às pessoas para escolherem o tempo em que as fazem. Porque se calhar é quando as crianças dormem, ou se calhar é antes das crianças acordarem, é que consegue produzir mais, mas se me obrigam a estar em videocalls das 8 da manhã às 5 da tarde, é claro que a minha criança vai aparecer pelo meio da call, claro que eu vou ter que parar em algum momento para tratar do almoço. Então, este tipo de coisas, no início eram muito confuso, mas hoje em dia eu acho que já se começa a lidar com alguma normalidade. Já normalizou um pouco e pronto, já estamos a entrar em... Pedro Santos, iremos ver ponto por ponto, hoje fizemos um apanhado mais genérico a esta questão, mas há aspectos que importa esmiuçar, aprofundar e faremos isso nas próximas oportunidades aqui no segmento do Capital Humano do Semanário Económico. Muito obrigado por estar aqui comigo, conosco e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigado. Até a próxima. Para si também, momento agora de fazer uma curta pausa. Nós retomamos o programa logo a seguir. Mantenha-se por aí e até já.
Há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país. Ajuda Moçambique a andar para a frente, construindo as ligações para o futuro. Respeita o potencial dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos moçambicanos. Pulsa com a energia da nossa terra, fazendo-a crescer com mais eficiência. Semeia a esperança, preparando um futuro próspero. Promove a inovação, dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio. BNI é o banco que faltava. É o banco que faz a diferença. BNI, milhões de braços, uma só força. E desta forma fizemos o nosso apontamento informativo da presente edição. É tempo de nos prepararmos para o nosso tema de fundo, já a seguir. Como havia anunciado no início, vamos nos debruçar sobre a conjuntura da indústria seguradora no nosso país. Contamos com a presença da Associação Moçambicana das Seguradoras, através do seu representante para este programa, Celso de Souza, com quem vamos então aprofundar aspectos sobre o estágio e desafios da indústria seguradora e as perspectivas existentes para a consolidação deste setor, entre outros aspectos associados ao ambiente de negócios prevalecente, portanto, no nosso setor seguradora. Para si, é tempo de fazer um curto intervalo. Em menos de um minuto, nós retomamos o programa. Há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país. Ajuda Moçambique a andar para a frente, construindo as ligações para o futuro. Respeita o potencial dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos moçambicanos. Pulsa com a energia da nossa terra, fazendo-a crescer com mais eficiência. Semeia a esperança, preparando um futuro próspero. Promove a inovação, dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio. BNI é o banco que faltava. É o banco que faz a diferença. BNI, milhões de braços, uma só força. E vamos então ao tema de fundo da presente edição. Uma edição basicamente segurada, pois temos hoje o tema de seguros como tema de análise, na sequência das análises sistemáticas que temos estado a fazer sobre setores, mercados e nichos de mercado. Hoje vamos olhar sobre uma perspectiva mais integrada para o setor de seguros, a indústria seguradora moçambicana, e está comigo o Celso de Souza, representante da Associação Moçambicana de Seguradoras. Boa noite, Celso, bem-vindo aqui ao Semanário Econômico. E eu sei que a Associação Moçambicana de Seguradoras consubstancia e corrobora a asserção de solidez e sustentabilidade da nossa indústria seguradora. Sobre que base é que tem esta opinião a própria associação? Boa noite, caros telespectadores. Antes de mais, muito obrigado por este convite. Portanto, a AMS, como é conhecida, a Associação Moçambicana de Seguradoras, tem feito um trabalho com as associadas por forma que tenhamos na nossa indústria mais solidez, dinâmica e, sobretudo, competitividade. Portanto, essencialmente serão os pilares que nos vão guiar da nossa atividade, e o que temos tentado sempre fazer junto às associadas é que, de facto, sejam cumpridos os seus compromissos. Portanto, porque todos nós sabemos que qualquer cidadão ou qualquer empresa, quando contrata um seguro, está sempre na perspectiva de que, caso tenha um infortúnio, possa sempre poder acionar as garantias de determinado contrato. Cumprir a promessa. Cumprir a promessa, exatamente. Portanto, mediante, obviamente, as condições contratuais, porque, como sabe, todos os contratos têm suas regras. Portanto, a perspectiva da AMS é essa. Portanto, é essencialmente o fio condutor em que as companhias deverão estar todas alinhadas por forma a prestar um melhor serviço para a comunidade, porque, de facto, é através disso que as pessoas vão conhecendo mais seguros, vão vendo a sua importância. Portanto, atualmente, o leque de produtos obrigatórios, ou seja, seguros obrigatórios que nós temos, é reduzido, o que, de certa forma, nos permite trabalhar melhor numa questão da harmonização das companhias, ou seja,
Estamos aqui a falar essencialmente em alinhamento de garantias, assim como condições tarifárias. Portanto, era normal que as seguradoras pudessem oferecer um bocado de pouco entre elas, ou seja, o cliente, o que irá aqui diferenciar a escolha por parte do cliente de determinada companhia A e B, essencialmente serão fatores de diferenciação. Portanto, estamos a falar essencialmente de serviços que estarão a ser prestados, não estarão muito relacionados com o preço e garantias, porque, de facto, isto poderia ser uma questão que poderia estar mais uniformizada. O cliente poderia escolher a seguradora A em detrimento da seguradora B pelos seus níveis de serviço, o tempo de resposta, atendimento ao cliente, a capacidade de inovação de determinada companhia de seguros. Num passado relativamente recente, as seguradoras sentiram-se, de certa forma, excluídos da participação nos projetos, dos megaprojetos, sobretudo do oil and gas. Essa situação, como é que ficou? É uma questão que, de facto, ainda está em análise por parte das associadas em conjunto com o nosso regulador, porque, de facto, é normal que as seguradoras que estejam cá presentes também tenham oportunidade de participar nesses projetos. Portanto, não estamos a dizer que, de facto, teremos a capacidade total para absorver todos os negócios que irão ser criados ali, mas não. Na parte em que cada seguradora, de facto, estiver em condições e tiver capacidades para que possa participar, isso é o que era desejável. E há a possibilidade de unir esforços, não é? Sim, obviamente existe a figura... Criar sindicatos também para segurar. Existe a figura de co-seguro, que é exatamente uma união de forças das seguradoras para um determinado risco. Portanto, isso também é uma das questões que, de facto, está em fundo de análise. Portanto, um conjunto de seguradoras poderá reunir-se mediante as suas condições financeiras, as suas capacidades, acordos com os seus seguradores, para que, de facto, possam ficar com parte de determinados riscos. E qual é a opinião atual da AMS relativamente aos níveis de penetração de seguros, à largura da sociedade moçambicana? Os níveis de penetração de seguros em Moçambique ainda é muito baixo. Ou seja, nós estamos a falar de taxas de penetração abaixo de 1,4%. Nós consideramos isso de facto muito baixo, portanto, mas é uma situação que para nós não chega a ser tão alarmante. Porquê? Nós estamos no mercado novo, nós ainda temos muita possibilidade de expansão, muito espaço de crescimento, por preencher. Portanto, o desejável para nós é que, de facto, com estes programas que têm vindo a ser feitos, que dão a conhecer os seguros, a sua importância, portanto, poderemos ter essa situação a breve trecho alterada, porque, de facto, o que é desejável para nós, para a AMS ou para a entidade reguladora, é atingir as médias dos outros países africanos, que são 3%. Este baixo nível de penetração, esta taxa prevalecente de seguros na nossa economia é também uma oportunidade para a indústria seguradora. Obviamente, isso é uma oportunidade. Portanto, quer dizer que não estão esgotadas as capacidades de crescimento, portanto, nós ainda temos muito que trabalhar, tanto com recurso às outras entidades, como a entidade reguladora. E quais são as alternativas que podem ser consideradas para a massificação de seguros? Eu acho que as alternativas, essencialmente, passaria por o fio condutor que eu diria que é programas de inclusão financeira. Portanto, é a nossa opinião. Portanto, deve ser aqui concertado entre a nossa entidade reguladora e o Ministério da Educação, por exemplo, a inclusão de conteúdos sobre seguros no ensino escolar. Portanto, a partir daí, nós diríamos que já estaríamos a atingir a uma faixa da população considerável, ou seja, nós estaríamos a incutir nos alunos a importância de fazer um seguro. Portanto, para que é que serve um seguro? Portanto, isso já era meio caminho andado. Portanto, por outro lado... Criar a cultura de seguro. Exatamente, criar a cultura de seguro. Mas, por outro lado, também existe aqui um desafio muito grande de parte das companhias, porque, de facto, nós temos que trabalhar para ter produtos competitivos, produtos de preço razoável que possamos atingir diferentes segmentos de mercado. Ou seja, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Por exemplo, nós temos uma faixa muito grande de vendedores ambulantes. Portanto, era necessário que pudéssemos criar condições, produtos de fácil acesso para esses vendedores, para esses vendedores ambulantes. Não falo só ao nível da contratação de seguro, mas falo também ao nível das condições para o pagamento implica do que seguro. A nossa economia também deve estar mais formalizada para que os seguros também estejam seguros de chegar ao segurado. Obviamente, né? Passa aqui a rima, né? Obviamente, mas há aqui um grande desafio para parte das companhias de seguro para que se possam reinventar, criar novos produtos para que possamos atingir diferentes faixas da nossa sociedade. Isto é uma coisa certa. E isso tem vindo a acontecer? Isso tem vindo a acontecer, sim. Nós temos notado, grande parte das companhias tem feito tudo para inovar nos seus produtos, portanto, tentar apresentar condições acessíveis à grande parte da nossa população. Isso é importante. Portanto, através de seguros de funeral, por exemplo, são seguros que apresentam
apresentam capitais, como que eu posso dizer, capitais que de facto servem para fazer face àquelas despesas iniciais que as pessoas têm tido e apresentam prémios, de facto, eu considero que são ajustados ao capital que está ali disponível. Pois é. Um dos temas que temos estado a nos debruçar aqui no econômico é a questão do seguro agrícola, como parte integrante da estrutura de financiamento à nossa agricultura. Como sabe, o setor da agricultura tem apresentado dificuldades acrescidas do ponto de vista de acesso ao crédito. E há opiniões consolidadas de que o seguro agrícola poderia atenuar o risco, digamos assim, do crédito no geral à agricultura. Qual é o vosso posicionamento relativamente à introdução do seguro agrícola de uma forma mais pronunciada no conjunto dos serviços de seguros e pacotes financeiros no geral? Portanto, é de conhecimento geral que, de facto, a agricultura é uma das bases de desenvolvimento do nosso país. Portanto, o seguro agrícola concede um conjunto de garantias que, de facto, visam a proteger os agricultores, sejam eles pequenos ou de grande dimensão, de certos riscos dos quais os mesmos iriam incorrer em perdas, não diria perdas desnecessárias, mas diria em perdas avultadas, que de facto grande parte dos agricultores não teriam capacidade de voltar a reerguer-se. Portanto, o que queríamos criar com isso? Portanto, os agricultores iriam incorrer em perdas que de facto não poderiam voltar a ter aquela atividade, portanto, iriam abandonar aquela atividade, portanto, deixavam de trazer o sustento para a sua família. Portanto, teríamos um déficit de produção, de venda de produtos agrícolas no país, portanto, o que iria originar a importação de produtos, que era uma situação desnecessária, porque, de facto, nós devemos apostar mais no que é nosso conteúdo, o conteúdo local, neste preciso caso. Portanto, é importante que, de facto, o Estado passe a olhar para o seguro agrícola de uma outra forma. Portanto, deveria ser aqui equacionada a possibilidade de subsidiar-se o pagamento dos prémios do seguro agrícola para a maior proteção desta indústria. Portanto, essa é a nossa opinião. Portanto, o Estado passa por aí. Portanto, o Estado tem que fazer uma análise. As seguradoras, por si só, não estão em condições de oferecer este produto sem, digamos assim, esta comparticipação por parte do Estado através dos subsídios. Não, isto infelizmente não é possível. Como aqui referimos, as taxas de penetração são muito baixas. Portanto, nós, as seguradoras, não têm capacidade financeira para que, de facto, possam conceder este serviço, porque, de facto, nós também temos compromissos. Nós assumimos compromissos com os nossos seguradores, portanto, nós temos que honrá-los. Portanto, aqui passava por não é viável. Não é viável. Nas atuais circunstâncias. Não é viável. E a solução passava por esta união aqui dos três, portanto, o Estado e as seguradoras, a AMS, a entidade reguladora, para que os bancos, e os bancos, obviamente, para que, de facto, pudessem contemplar aqui uma verba para que o pagamento do seguro, porque, de facto, o que nós queremos é garantir a continuidade da produção agrícola. Nós queríamos tentar proteger os agricultores que estão a plantar arroz em Choca, na província de Gaza, assim como, por exemplo, quem está a plantar milho em Molumbo, na província da Zambésia, para que, de facto, pudessem simplesmente estar dedicados à sua produção e não pudessem estar a pensar em possíveis danos que viessem a ocorrer, imaginemos, serem afetados por fatores climáticos. Portanto, que deixassem essa questão de fora, porque era um risco que seria transferível para as seguradoras. Portanto, era um risco gerível por nós, portanto, e não pelos agricultores. E quais as principais oportunidades de desenvolvimento da indústria seguradora em Moçambique? Já nos referimos, de certa forma, à questão da baixa taxa de penetração como uma oportunidade, mas quais são as outras janelas de oportunidade que o nosso mercado tem para o desenvolvimento da indústria seguradora? Nós estamos no mercado novo, em que, de facto, temos um conjunto alargado de oportunidades de crescimento. Porquê? Por via de programas de literacia financeira. Portanto, nós vamos dar a conhecer às pessoas a importância do seguro. Portanto, por essa via, portanto, deveriam ser criadas campanhas publicitárias, deveria-se falar mais em televisão, nos jornais, deveria estar mais presente nos outdoors ou mesmo até em autocarros, como a gente tem vindo algumas publicidades de algumas empresas, para que desse de facto, passasse a informação às pessoas do que é um seguro, qual é que é a sua importância. Porque é com base nisso que, de facto, nós temos aqui a oportunidade de alargar a nossa faixa
de cobertura da população, porque de facto o nosso interesse não é circunscrever são uma determinada faixa da sociedade, não. Portanto, quanto mais longe nós chegarmos, melhor. Portanto, a proteção deverá ser uma proteção muito mais alargada. Só assim é que funciona o seguro, porque de facto o seguro está assente no princípio da mutualização. Portanto, é um conjunto de pessoas a contribuir para pequenos acontecimentos que possam vir a incorrer. Portanto, é essencialmente isso que deverá acontecer. Portanto, do nosso ponto de vista, as oportunidades ainda são bastante consideráveis, porque estamos no mercado novo, mas ainda temos imensa possibilidade de crescimento. Relativamente ao quadro regulador atual, ele é incentivador ou, neste momento, a indústria acha que poderiam haver reformas para evitar, digamos assim, uma maior proatividade, um maior preenchimento de espaços na economia por parte das seguradoras? A nossa entidade reguladora tem feito o seu trabalho, portanto, nós também temos apoiado, portanto, temos dado o nosso contributo. Nós achamos que estamos a fazer o caminho que temos que fazer, obviamente. Mas nesta fase nós julgamos que já era a fase da entidade reguladora estudar a eventual inclusão de novos seguros obrigatórios, porque, como sabe, no leque de seguros obrigatórios que temos em Moçambique, de momento é curto. Portanto, eu daria aqui um exemplo. Portanto, a entidade reguladora, neste caso, poderia pensar em estudar, com recurso à legislação, obviamente, a inclusão de novos seguros, como, vou dar um exemplo, voltando aqui aos alunos. Portanto, o seguro de acidentes pessoais escolar, portanto, isto também era uma oportunidade aqui de crescimento para nós, portanto, e de certa forma estaríamos a contribuir positivamente para o conhecimento de seguros. Porquê? Porque tornaria os seguros de acidentes pessoais escolar obrigatório, portanto, todos os nossos filhos, as crianças que estão em escolas, desde o ensino primário e o ensino superior, estariam sempre cobertas ao abrigo de uma pólice de acidentes pessoais. Portanto, de certa forma, viriam garantidas certas situações, portanto, lesões que poderiam ter, ou outros problemas no âmbito do recinto escolar, ver essas situações garantidas através do seguro. Portanto, nós diríamos que nós ainda temos um caminho por fazer, que é um caminho ainda um bocado longo, mas é muito positivo. Porquê? Porque nós estamos numa fase primária, temos ainda a possibilidade de estudar novos seguros, isso é importante. Portanto, essencialmente passado. Hoje, Celso de Sousa, muito obrigado pela sua prestação aqui no Semanário Econômico e leve os nossos cumprimentos à Associação Moçambicana de Seguradoras e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Ficamos por aqui quanto ao tema de fundo. Espero que tenha e que esteja a sentir-se mais seguro hoje conosco. Vamos fazer uma breve pausa, tome o seu café. Nós retomamos o programa logo a seguir. Não nos perca de vista. Há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país. Ajuda Moçambique a andar para a frente, construindo as ligações para o futuro. Respeita o potencial dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos moçambicanos. Pulsa com a energia da nossa terra, fazendo-a crescer com mais eficiência. Semeia a esperança, preparando um futuro próspero. Promove a inovação, dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio. BNI é o banco que faltava. É o banco que faz a diferença. BNI, milhões de braços, uma só força. E vamos já a seguir para as incidências do mercado. Vamos analisar a conjuntura dos mercados nacionais no plano doméstico, internacional e ainda a olhar para o ambiente à volta da produção alimentar mundial, que são os temas que normalmente compõem este segmento voltado aos mercados financeiros e commodities. O metical continua numa tendência depreciativa face ao dólar, mas a um ritmo menor, tendo depreciado em apenas 0,03%, saindo de 63,66 no fecho da última sessão semanal para 63,68 meticais por unidade de dólar no fecho da presente sessão. A agência norte-americana de classificação de crédito, Fitch Ratings, reviu positivamente a 17 de agosto a tendência do metical face ao dólar, perspectivando que até o final do ano corrente o metical vá depreciar apenas até aos níveis de 71 meticais por $1, ao invés dos anteriores 74 meticais como era previsto por esta instituição.
Para 2022, a agência prevê que a moeda nacional entre numa trajetória de apreciação, chegando a finais de 2022 com $1 a custar 67 meticais. Estas melhorias nas projeções foram sustentadas pelas perspectivas do aumento contínuo do volume de exportações de carvão e do gás, conjugadas com a perspectiva de incremento do investimento externo que satisfaz a alta procura do dólar no nosso mercado. Dados econômicos insatisfatórios da China, alastramento da variante Delta Covid-19 e tensões políticas no Afeganistão geram maior apetite por ativos considerados portos seguros, como o dólar. Todos estes fatores impulsionaram positivamente o dólar, tendo o índice estendido os seus ganhos na quinta-feira, saindo de 93,14 no fecho da sessão de quarta-feira para 93,58 pontos fecho da sessão da quinta-feira. O índice do dólar apreciou em 1,16%, saindo de 92,51 no fecho da última sessão semanal para 93,58 no dia 19 de agosto. Contudo, o dólar continua sujeito à volatilidade, uma vez que a Fed revelará mais detalhadamente o seu plano de redução gradual dos estímulos à economia no simpósio de Jackson Hole no final da semana que se segue. As taxas de juros de política monetária continuam fixadas no mesmo nível. O crédito à economia registrou em julho e pelo segundo mês consecutivo uma variação mensal positiva, situando-se no nível mais alto do corrente ano e até do anterior. No mercado de capitais, nenhuma alteração relevante na presente semana, tudo praticamente na mesma. A taxa juro média das obrigações de tesouro estabilizou em 13,05% e das obrigações privadas em 14,75%. Por conta da perda de cerca de 360 milhões de meticais por ano devido à exploração e tráfico ilegal deste metal, Moçambique implementa medidas de maior controle do comércio de metais preciosos como ouro e gemas, com o intuito de aumentar a contribuição da produção mineira nas estatísticas das exportações do país. No contexto internacional, o ouro foi transacionado em alta ligeira. Comparativamente à última sessão semanal, apreciou 2,91%, saindo de 1.729,70 dólares por onça no fecho da última sessão semanal para 1.780,13 dólares por onça no fecho do dia 19 de agosto de 2021. Contudo, em termos técnicos, o ouro tende a ser transicionado em volta do seu nível de super-chave, ou seja, os cerca de 1.750 dólares por onça. Apesar de a procura por ativos considerados portos seguros estar a aumentar num contexto de aumento da propagação da variante Delta da Covid-19, que tem estado a tirar o apetite dos investidores por ativos de maior risco. O petróleo, o alastramento da variante Delta Covid-19 impôs uma pressão negativa sobre os preços do petróleo e gera preocupações sobre a forte demanda desta commodity. Contudo, a OPEP mantém alta as perspectivas de demanda de petróleo para os restantes meses do ano e para 2022. O Brent, negociado em Londres, desvalorizou-se 0,29% para 69,31 dólares por barril e o norte-americano, West Texas Intermediate, caiu de 0,25% para 67,12 dólares por barril. A OPEP perspectiva um aumento anual na demanda global em cerca de 6 milhões de barris por dia para 96,6 milhões de barris por dia. Na situação alimentar mundial, temos que, apesar da queda do índice de preço de alimentos no mês de julho, para o caso concreto de Moçambique, informações recentes apontam por uma subida dos preços de bebidas alcoólicas e tabaco manufaturado nos próximos dias devido à introdução dos selos de controle, quer sejam importados ou de produção nacional, sujeitos ao imposto sobre o consumo específico. Estamos na porta de saída. Foi um programa eletrizante e seguro, a julgar pelas temáticas que hoje afloramos aqui. Foi um prazer da nossa parte ter estado em sua companhia. Despedimos-nos com votos de continuação de uma boa recepção
a restante programação da televisão de Moçambique. Deixo-lhe ficar, no entanto, com as incidências daquilo que foi a presente edição do Semanário Econômico. Boa noite e até para a semana. Muitos dos projetos do setor das energias renováveis têm esbarrado no capítulo do financiamento. É pertinente, por conta disso, a otimização da capacidade produtiva das fontes de energias renováveis. Estes projetos, que são extremamente estratégicos, são importantes para a nossa sociedade, eles sejam financiados com base de termos e condições de financiamentos que sejam ajustados àquilo que é a realidade dos próprios projetos. Empresas do setor das energias renováveis veem perigada a sua sustentabilidade e contributo no acesso universal à energia até 2030 devido ao desajuste fiscal. Estamos a trabalhar muito com a FUNAI e o governo e nossos doadores a tentar introduzir incentivos fiscais para ajudar-nos a baixar nossos preços.